amigos, boa tarde Santo Antônio de Jesus, boa tarde Bahia. Está no ar o programa Estúdio Livre. Como o próprio nome sugere, o estúdio é livre em qualquer lugar e também com a pauta livre, o tema livre. E hoje nós vamos falar sobre os flanelinhas. Afinal de contas, o que fazer, como lidar com esta situação? Envolve um problema social, mas envolve também um problema já criminal, né? E a situação da área pública, que de alguma forma vem sendo privatizada. Como agir, o que pode ser feito? Nós estamos aqui ao vivo, direto da sede do Ministério Público em Santo Antônio de Jesus, e convidamos para o programa de hoje representantes de órgãos como o Dr. Julimar Barreto, que é promotor de meio ambiente e também da área de urbanismo, o Dr. Adalto Araújo, que é promotor criminal, o Jacó Rodrigues, que é empresário, tem uma empresa no centro da cidade, na Praça Padre Mateus, Dr. Glauber Uchiana, que é delegado, Sidney Rodrigues, superintendente de trânsito do município. Nós convidamos também o Tenente Coronel Luziel Andrade, que está sendo representado pelo Major Jackson, que está aqui representando o 14º Batalhão da Polícia Militar. Bom, nós vamos começar o nosso programa saudando aqui inicialmente o Sidney Rodrigues. Sidney, muito embora foi discutido aqui, não sei exatamente se é ali a sua competência, mas pelo menos o pessoal que trabalha com você vê essa realidade, está ali presenciando, mesmo não sendo o órgão correto, naturalmente alguém já deve ter feito alguma queixa, algum agente, ou até talvez diretamente a você. Ou você, como cidadão, já deve ter vivido uma experiência dessa. Afinal de contas, quem é que não estacionou na Praça Padre Mateus e não foi abordado por algum flanelinha? Ou na das melhores intenções do mundo, ajudando você a encontrar uma vaga e dizendo que vai guardar o seu veículo, que vai tomar conta, ou já dando aquele recado. Se você não der, fixar, você que dá aquela ideia ali subliminar de como o seu carro pode ser encontrado depois. Mas o fato é que essa situação, para você ter ideia, na internet o que foi encontrado, olha só, o Diário de Maringá, flanelinha preso após tentar extorquir casal de investigadores da polícia. Para você ter uma ideia de como esse assunto está sendo tratado, está sendo levado nos grandes centros. Flanelinha tenta matar motorista na Avenida Guaiapó. Então, o que nós vimos por aí pela internet, flanelinhas têm sido combatidos em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Extorsão praticada por flanelinhas nas ruas do Rio Branco é alvo de investigação. Aí já fomos para o Acre. O pessoal vê que não é um problema só de Santo Antônio de Jesus, mas talvez Santo Antônio esteja demorando em tomar uma providência. Flanelinha preso com drogas em Ilhéus. Milagre no Recife Antigo, flanelinha atuado em flagrante por extorsão, entre outras manchetes, para se ter uma ideia de que esse problema não está sendo discutido somente aqui. Sidney, rapidamente, só abrir espaço aqui para que o doutor Gilmar faça o convite, doutor. Amanhã tem uma audiência pública para discutir este assunto, essa iniciativa do Ministério Público, mas com a participação de todas as autoridades envolvidas, até o pessoal da área social, o próprio Conselho Tutelar. Nós participamos na semana passada de uma reunião aqui na sede do Ministério Público, e nessa reunião a gente pôde ver que o problema ele é grave, existe relatos de quem participou da reunião, mas também aquela situação de que ele não é tão fácil de resolver, pelo menos aparentemente, quando nós ouvimos aqui todas as partes. Doutor Julimar, sua saudação, um prazer a Rádio Oeste estar aqui no Ministério Público. Boa tarde, eu quero saudar todos os componentes aqui presentes e saudar o público e dizer que realmente o dia 29 de junho, semana passada, nós tivemos a reunião aqui no Ministério Público e que foi abordado essa questão complexa que é o problema dos guardadores de carros, principalmente nos centros urbanos. E como o Léo acabou de ler aí, é um problema que aflige o país inteiro, que tem provocado inúmeras vítimas, muitas reclamações e tudo. Então, em face dessa situação grave e problemática, é que o Ministério Público, os vários promotores, a juíza criminal, doutora Kátia,
com apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Prefeitura Municipal, resolvemos fazer essa audiência pública, que vai ser quinta-feira, amanhã, às 15 horas, lá no Fórum Desembargador Wilde de Lima, no Salão do Júri. Então, todos estão convidados. Vai ser um debate amplo para nós tentarmos visualizar possíveis soluções para esse problema grave, que, volto a dizer, é uma preocupação de todos os cidadãos, principalmente nas zonas urbanas. Muito bem. Seguindo aqui, Sidney, voltando com você aqui, a sua solução, que foi colocado numa das reuniões, que com certeza se discutiu também. Uma das soluções para essa situação seria a Zona Azul. E a pergunta que se faz é: você acredita que a Zona Azul, como é que vocês, no planejamento que vocês têm de implantar, já existe o projeto, não é isso? Como é que vocês vão lidar com esse, o flanelinha, como ele é chamado? Boa parte de menores de idade, alguns deles usuários de drogas e alguns cidadãos normais, comuns, que estão ali querendo ganhar o seu dinheiro, mas temos que fazer justiça, que isso não são todos que estão ali extorquindo. Tem aqueles que agradecem, desejam boa sorte, brincam com você, vejam quando você dá, de forma inteligente, sabendo que mais adiante você ganha a simpatia da pessoa, né? Mas quando se toca na questão do flanelinha, chegando à Zona Azul, o que é que vai se fazer com os flanelinhas no projeto que a SMTT tem? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos na mesa. É um prazer que a gente participe desse programa para discutir um assunto tão complexo, como já foi dito aqui por todos, mas que, na visão da SMTT, principalmente da administração municipal, há necessidade do envolvimento de todos, até porque é um problema que assola o país e que, quando as leis foram criadas, não havia essa figura, não se figurava a pessoa ou a profissão do flanelinha. Então, por conta disso, a necessidade dessa audiência pública para encontrar mecanismos de ação para que a gente possa não extirpar, mas sim coibir o abuso que algumas pessoas fazem ao pedir esse dinheiro por essa guarda desse veículo. Mas, com relação à sua pergunta, a Zona Azul, ela pleiteia estar disciplinando o uso do solo no que tange à área pública, para principalmente estar ordenando a área que é de veículo, a área que é de moto, a área que é de bicicleta. Com relação aos outros municípios que já implantaram a Zona Azul, a experiência que nós temos é que, quando se implanta a Zona Azul, automaticamente cabe a ação do flanelinha naquela área da Zona Azul, e eles começam a migrar para outras áreas. Então, o problema temporariamente ele é sanado, mas essas pessoas vão começar a atuar em outras áreas onde não existe a presença da Zona Azul. Porque, com a chegada da Zona Azul, vai haver um fiscal que vai estar olhando o uso, inclusive, dos equipamentos e a verdadeira cobrança legal pelo uso do solo. Isso já é instituído por lei. Mas acreditamos que, depois dessa audiência pública, junto com os órgãos aqui envolvidos, encontraremos uma solução eficaz para Santo Antônio de Jesus, mas vale ressaltar, não adianta os órgãos estarem aqui envolvidos, vocês da imprensa estarem dando uma colaboração significativa para esse problema, mas nada disso vai ser útil se a população não fizer parte, não se integrar a essa campanha. Muito bem. Major Jackson, foi colocado aqui pelo Tenente Coronel Lúcio Andrade, isso que sim, por favor. Que para a polícia tem uma dificuldade de agir porque boa parte são menores. E o pessoal está vendo ali o cidadão não chega até o policial. A gente pergunta ali, a gente questiona, mas as pessoas estão sendo extorquidas na praça. Na praça tem, volta e meia ali, policiais de plantão. Foi colocado pelo Tenente Coronel na entrevista, de que a polícia ela não tem como, se não houver uma provocação do cidadão. Mas vocês não podem, pelo menos, fazer uma abordagem nessas pessoas que estão ali, já que o pessoal denuncia, que volta mesmo algum. Olha, eu já vi situações e já vivi, muita gente aqui pode até relatar por experiência própria. Talvez aí até os próprios promotores, da pessoa vir pedir,
né, uma gratificação, veio pedir o dinheiro, e ele, no momento que veio pedir, estava fazendo uso ali de um entorpecente, estava com uma garrafinha, né, que tinha alguma coisa ali que ele estava cheirando, não sei se era éter ou se era cola mesmo, enquanto ele estava pedindo. Então, nessa situação, o que é que a polícia pode fazer? Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Bem, a atuação para prevenir essa questão do flanelinha é muito complexa. Seria uma atuação transversal ou multidisciplinar. Participaria um município que já está querendo você vai colocando as coisas. Então, dentro da proposta já está sendo feita. Seria, no caso, o Conselho Tutelar com a questão dos menores. Seria, no caso, a Secretaria de Ação Social cadastrando esses flanelinhas e a Prefeitura concebendo projetos para atender essas pessoas que geralmente são desempregados, né? Que estão naquela atividade, porque às vezes até a mais da sociedade. Porque aí já entra outro questionamento, quer dizer, as pessoas, nós não temos que conviver ali com eles, mas o que fazer com eles? Né? Justamente isso. É uma situação de enxugar gelo. Veja bem, o coronel, desde que ele assumiu, ele elencou a Padre Mateus, o catavento, como prioridades em termos de referência para a sociedade, a cidade de Santo Antônio, solicitar da polícia uma atuação. Tanto que vocês observam que a viatura fica ali o dia todo, a noite toda. Agora, só que para a atuação quanto à flanelinha, é preciso também que o cidadão participe. Lógico, a gente pode, o elemento suspeito a gente pode abordar, identificar, até se for o caso, conduzir para a delegacia, ele se autora até por variagem, certo? Agora, a polícia não pode chegar para o flanelinha e a gente, vamos ouvir aqui no total também, para saber até onde se configura o crime, né? Tendo em vista que se trata de uma área pública e alguém está cobrando ali as pessoas, que a polícia não pode chegar lá com uma abordagem simples e dizer, olha, você não pode fazer isso que você está fazendo aqui, pedir. A cobrança existe a vítima, no caso. Sim. O proprietário do veículo. Às vezes o proprietário do veículo não quer se envolver. Aí fica o problema só no mulher dele. Não quer se envolver porque ele estaciona o carro dele ali todo dia, né? E aí, qual a solução? A solução agora é envolver a sociedade através de uma campanha educativa, né? Que eles, estacionamento zero, não pagam a flanelinha. E quando for administrar de maneira grosseira ou ameaçadora, ele procura o policiamento que está ali na praça. Muito bem, deixa eu ver aqui, doutor Adalto, antes de chegar aqui no delegado do Glauber. Doutor, alguém pode argumentar que ele está ali como pedinte. Pedinte não é uma função criminosa. Agora, até onde ele pode se configurar, pelo que o Major Jackson colocou, seria a partir do momento que alguém fizer a queixa, que se sentiu extorquido, de que foi ameaçado, né? Rapidamente aqui, doutor Glauber, o pessoal chega lá registrando queixa? Alguém já chegou registrando queixa contra a flanelinha? Tem registro? Não, nunca teve nenhum registro desse tipo de delito, então fica muito difícil para a gente começar uma investigação, no procedimento policial em relação às flanelinhas. Então, é importante mencionar até os outros motoristas que se sentem ameaçados, extorquidos, que vão à delegacia e registram a ocorrência para ali começar uma investigação. Então nós vemos o problema aqui como a autoridade vai agir se em tese existe vítima, mas explicitamente manifestada não tem. Não tem ali uma vítima. É um crime, mas de alguma forma, no momento que o policial aborda, ele, não, eu estou aqui pedindo, porque eu preciso, porque eu quero comprar meu leite, eu não estou extorquindo ninguém, prova que eu estou extorquindo. O fato só dele estar pedindo já seria crime? Não, explique para a gente onde é que entraria a questão do crime nessa situação, na ação do flanelinha nas vias públicas. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde aos ouvintes da André FM. De fato, o crime que a gente está... Quando a gente fala de crime nessa situação, normalmente nós vamos estar se referindo ao crime de extorsão, né? Seria essa extorsão, a extorsão ela precisa, para se configurar, de alguns elementos, entre eles a grave ameaça, né? Ameaçar, no caso, a ameaça de fazer um dano num bem imóvel, num carro, já se configuraria o crime de extorsão. Então, nessa situação, o crime já está claro. Se a gente for parar para pensar em tese, nas situações em tese, a gente poderia pensar até em outros delitos, como por exemplo, o estelionato.
porque a pessoa finge que vai prestar um serviço que não presta serviço nenhum. Então está cobrando por um serviço que na verdade não existe. E ele pega, às vezes, em Salvador isso é mais frequente, mas aqui tem acontecido principalmente na época de São João, de grandes eventos, da pessoa não exigir um dinheiro para aquela vaga. E não, vou ficar aqui guardando, você me dá antecipado, Quando volta, e o cara nem está lá mais. tá lá mais. Isso aí, se a gente for para pensar, ele exigia um serviço que não existia, pode-se configurar até uma fraude aí. Mas veja bem, realmente é uma situação extremamente difícil, porque as vítimas, eu acho que realmente para a configuração específica do crime de extorsão ou de estelionato, a gente teria que ter a palavra, uma prova, alguma prova disso. De um lado, eu já perguntei mais porque o pessoal se queixa no nosso país da cultura quer dizer, o excesso de queixas na justiça, né? Fugiu agora a palavra, mas as pessoas estão procurando a justiça por motivos, até porque eu já ouvi um caso de um cachorro que comeu um papagaio do vizinho, e o cara foi parar na justiça, o cara recorreu por uma questão de alguma verdade, mas por a cultura do litígio, né? Por outro lado, as pessoas também se acomodam diante de coisas que ele passa a viver o tempo inteiro, constantemente, ou por medo, ou porque eu não quero perder meu tempo para ir lá brigar por causa de 10 reais. Às vezes a gente se acostuma com isso, né? E acha normal, mas na verdade não é, a gente tem que abrir os olhos assim, para tentar de alguma forma regulamentar essa situação. Eu acho assim, como a parte repressiva, porque o crime, quando a gente fala em crime, a gente pode atuar em duas vertentes. Uma que seria a parte repressiva, é depois que o fato aconteceu, a gente chegar e punir, e a vítima da queixa, né? Essa parte a gente está encontrando dificuldade pela falta de iniciativa das vítimas. Mas a gente pode atuar de uma forma preventiva. É claro que preventivamente a gente não vai poder prender uma pessoa ou vamos dizer assim, abrir uma ação penal contra aquele determinado indivíduo porque ele está simplesmente ali na praça, entendeu? Mas a gente pode tentar abordar o fato e tomar outras medidas que não necessariamente o processo criminal, por exemplo, né? Aí seria a situação de nós buscarmos uma atuação a depender. Eu acho que a Zona Azul pode trazer bastante notários, cadastro dessas pessoas, a gente pode saber quem são essas pessoas. Tem muitos casos em que eu recebo, às vezes, não ligados a esse crime, mas eu recebo, às vezes, crime de homicídio ou crime de roubo. Aí quando você vai ver quem é, qual é a profissão, você não tem endereço, não tem identidade, não tem documentação, não sabe o nome da mãe, não sabe a data que nasceu aquele indivíduo. Aí o que é que você faz? Ah, eu sou guardador de carro. Se passa por guardador de carro, às vezes são pessoas que vêm de outras cidades até, que ficam ali com a finalidade específica de cometer outros crimes. A partir do momento que a gente começa a ver e tentar atuar nessa preventivamente, sabendo quem são essas pessoas, se tem algum antecedente criminal, se é um foragido da justiça, a gente pode pegar por outras coisas e a gente também pode tentar dar uma capacitação dos que querem trabalhar realmente querem continuar o serviço, pode-se tentar capacitá-los, aproveitá-los até nessa atividade mesmo, mas de uma forma educada, em que eles não cometam nenhum tipo de crime, que estejam legalizados, vamos dizer assim. Entendeu? Eu acho que, pela vertente então da punição, não tem outro jeito. Precisa que as pessoas se conscientizem, né? E aí precisa... Para haver a punição, tem que ter a provocação por parte da vítima. Tem que ter a vítima. No caso desse... Em tese, a gente pode também pegar no contravenção da vadiagem, se for o caso, ou, né, mas para extorsão, configurar que é o crime mais grave aí, que é o previsto no artigo 158, poderia resultar em penas maiores, que é de 4 a 10 anos de reclusão, aí precisa da população tomar coragem mesmo, né, e procurar os órgãos da justiça e da polícia.